Oi, girassóis! Se você está aqui pela primeira vez, você vai escutar muito esse nome, girassóis. Se você não sabe o significado, vai aqui no meu Instagram, que lá tem um destaque explicando o significado, por que eu chamo os meus pacientes, as pessoas que me acompanham, de girassóis. Se você quer fazer parte dessa comunidade, entra lá no Instagram e me acompanha e vem fazer parte dessa comunidade que está só crescendo e que tem tantas mulheres que estão fazendo as pazes com a comida e com o corpo. Bom, eu me chamo Natália Dantas, eu sou nutricionista e terapeuta nutricional. E hoje eu vim contar um pouquinho da minha história, da minha experiência com o transtorno da compulsão alimentar. E também eu vou compartilhar um pouco da minha história com a comida e com o meu corpo, né? Então, desde criança, eu nunca tive uma relação muito boa com a comida, né? Eu era criança meio gordinha, então sempre tinha uma cobrança muito grande da minha avó. Desde novinha, ela já me colocou na natação, no balé, justamente no intuito do emagrecimento. Aos 8 anos de idade, eu lembro que eu fui para endócrino, né? Naquele tempo não existia muito assim nutrição, nutricionista, não era tão bem visto e bem divulgado como é hoje, né? E aí eu fui no endócrino, a minha avó me levou no endócrino aos 8 anos. E foi aí a minha primeira dieta. Eu lembro também que quando eu era criança e eu era convidada para uma festa de aniversário, eu só pensava na comida. O que toda criança geralmente pensa, né? Quando é convidada para uma festa de um amiguinho, geralmente é brincar, né? Ah, vamos me divertir, vou brincar. Eu não, só pensava na comida que eu ia ter lá, porque eu passava tanta restrição pela semana que quando tinha uma oportunidade dessa, eu me sentia livre. E se a gente for parar para pensar, é isso, exatamente isso que as pessoas adultas, que as mulheres e homens com menos frequência, mais mulheres, mas é exatamente isso que nós passamos. Nós, geralmente, a gente vive naquele ciclo, né? Que é chamado ciclo da dieta, que é aquilo que a gente restringe muito. Então, geralmente a gente passa a semana toda se restringindo, às vezes nem consegue. Ali na quarta e quinta-feira já não aguenta mais. E aí chega o final de semana e você come tudo que vem pela frente, né? Pensa que é livre e realmente come tudo que veio pela frente. E aí come de forma disfuncional, exagerada. E aí logo depois vem a segunda-feira e você se sente culpada. Então era exatamente assim, já criança, que eu me sentia. Então, girassóis, desde muito cedo eu tinha um padrão, eu aprendi um padrão que para emagrecer, para manter o padrão que a minha avó queria de ser uma criança magra, eu tinha que sofrer. Eu escutava muito essa frase, nossa, que menina linda, magrinha. Então vocês já imaginam, né? Eu desde criança já associei que para ser linda, para conquistar as minhas coisas, eu cresci pensando que eu precisava ser magra. E adulta, adolescente, não foi diferente. Quando eu me formei também, quando eu estava na faculdade também, eu achava que eu só ia ser uma boa profissional, conquistar as coisas que eu queria se eu fosse magra. Foi uma batalha assim muito grande eu quebrar, né, esses padrões, essas crenças que eu havia aprendido na infância. E aí chegou a minha adolescência, né? E por volta dos 15 anos eu inventei dar de modelo, né? Então eu comecei a desfilar, comecei a bater fotos, e aí vocês podem imaginar, a minha obsessão pela magreza só aumentava. Eu lembro que eu comecei a tomar shakes, né? Não posso falar o nome aqui, mas muito conhecido, shake para emagrecimento. Tomava no almoço, trocava o almoço e o jantar, né, do alimento, trocava o shake. Era uma dieta super restritiva. Eu lembro que a pessoa, no tempo que me assessorava, né, disse: ó, Natália, você vai participar de um desfile, mas você precisa emagrecer 4 quilos. E acho que foi em 20 dias. E nossa, fiz loucuras assim. E aí depois aí só foi piorando, né? Cada dia mais eu queria ficar com o corpo mais sarado, obsessão pela academia. E aí eu comecei a tomar remédios, eram massagens, era cinta modeladora, enfim, eu já tentei de tudo. Eu tentava assim de tudo para emagrecer. Eu acho que a única coisa que eu não tentei foi a bariátrica, porque o resto eu já tentei de tudo. Eu chorava de fome. Sério, gerações, era algo assim muito pesado, mas eu fazia tudo
pra não ser gorda. Eu fazia tudo pra ser magra, né? Então, assim, na minha cabeça, eu realmente não poderia engordar. Eu tinha que seguir um padrão, que era o padrão que eu tinha aprendido, né? Quando eu completei 18 anos, eu tava maravilhosa, eu tava bem magra, eu me sentia assim maravilhosa, eu me sentia... Eu pensava que a solução dos meus problemas viriam quando eu estivesse magra. Eu sempre achei isso, por isso a minha busca pela magreza. Eu achava que tudo na minha vida ia se resolver quando eu estivesse magra, mas nunca se resolveu nada. Eu sempre emagrecia e engordava, emagrecia e engordava. E quando eu tava magra, os meus problemas, na verdade, pioravam, porque a cada dia que passava, eu não vivia em paz com a comida. E o pior de tudo era porque eu não entendia. Mas eu vou explicar um pouco mais sobre isso pra vocês. E quando eu comia um pouquinho a mais do esperado, nem era tanto assim, eu corria pra academia e às vezes até passava mal. E aí foi que agora, recentemente, assim, estudando, me especializando em transtornos alimentares, eu descobri que eu tive episódios de bulimia, né? Assim, eu não chegava a vomitar, mas eu usava métodos purgativos, né, de compensação, como por exemplo, ir pra academia de forma exagerada, né, excessiva, realmente sempre buscando o emagrecimento, né, essa busca excessiva do emagrecimento, da magreza, de perda de peso. Então eu ia pra academia e, como eu falei pra vocês, eu às vezes até passava mal, eu tomava laxantes. Então assim, eu não cheguei a vomitar, mas o fato de você se punir depois usando métodos purgativos também pode se considerar bulimia. Claro que tem vários outros aspectos, que aí eu vou falar mais em outro vídeo pra vocês. Mas eu tive sim crise de bulimia e eu nem sabia. Então as crises de bulimia com crise de compulsão alimentar, elas duraram em torno dos meus 15, 16 anos até os meus 20 anos, mais ou menos, né? E aí, girassóis, em torno ali dos 20 anos, eu entrei na faculdade de nutrição e eu achava que ia ser a solução dos meus problemas, porque eu ia aprender como me alimentar melhor, eu ia aprender como ficar mais magra pra sempre, e na verdade não, foi só de ladeira abaixo, foi piorando a cada dia mais. Porque aí veio o meu segundo transtorno, que foi o transtorno da compulsão alimentar. A gente trata o transtorno que está mais aparente. Eu passei por crises de bulimia, eu não sabia. Só que aí meio que migrou, né, digamos assim, para um transtorno da compulsão alimentar. Então o que foi mais difícil para mim o tratamento, né, o que foi mais assim intenso foi o transtorno da compulsão alimentar. Foram 4 anos de puro sofrimento que eu não desejo para o meu pior inimigo. E realmente foi muito complicado. E assim, eu era muito cobrada por ser estudante de nutrição. A minha família é do tipo de família que me cobrava muito, principalmente os de casa, né? E os de fora também. Então assim, sempre que eu encontrava pessoas, surgia aqueles comentários. Sabe aquela família do tipo assim, se tu tá magra, fala que tu tá doente. Se tu tá gorda, fala que tu tá doente também e fala que tá gordo demais. E se tu tá musculosa, fala que vai virar homem. Pronto, é a minha. Então sempre que eu encontrava eles, era um tormento pra mim, porque estudante de nutrição e vai estar gorda assim, nutricionista não pode ser gorda assim. Como é que tu vai ser uma boa profissional gorda desse jeito? Ou então, nutricionista come isso? Então isso pra mim era um tormento e só piorava as minhas crises de compulsão alimentar, né? Porque eu realmente me sentia uma farsa por estudar nutrição e não conseguir me controlar diante da comida. Sobre as crises de compulsão alimentar, eram sim muito ruins, sabe? Vou explicar um pouco pra vocês. Girassóis, assim, eu sonhava com a comida. O sentimento que eu tinha é que eu poderia enfrentar todos, mas eu só precisava comer. Era algo assim no automático, sabe? Então assim, eu lembro que às vezes eu dormia de tarde e eu sonhava com muita comida, sabe? E eu acordava no automático, vestia qualquer roupa e eu dizia assim para meus avós, vou ali, volto já. Eu comia porções assim extremas, que qualquer pessoa normal não comeria, sabe? Porções assim, qualquer porção que vinha na minha cabeça. Eu comprava
era açaí, era coxinha, era refrigerante, eram porções assim extraordinárias. E aí logo depois eu comia no carro, escondida de todo mundo, claro, e vinha a culpa, vinha a frustração, vinha os choros, né? Eu realmente me sentia um lixo, eu me sentia muito frustrada por ser estudante de nutrição, meio que pregar uma alimentação saudável e não sabia me alimentar de forma saudável. E o pior de tudo, como eu sempre falei pra vocês, o que mais me atormentava era não saber o que acontecia comigo, o porquê que acontecia aquilo, por que eu fazia aquilo, o porquê que eu comia de forma tão disfuncional, tão automática, que parecia assim que era como eu saísse de mim e depois eu voltasse para minha realidade e eu ficasse perguntando, não que eu não me lembrasse, eu me lembrava, mas eu ficava me perguntando, sabe? Foi assim, era como se fosse no automático. E aí parecia que depois das crises eu voltava para minha realidade. E aí enfrentar a realidade era muito dura. Quando eu ia para aniversários, por exemplo, né, uma coisa que acontece muito com as pessoas que têm um transtorno da compulsão alimentar, geralmente elas não ela não come muito em festa de aniversário, por exemplo. Eu não comia muito, sabe? Eu comia de forma bem controlada nos aniversários, por dentro morrendo de vontade de comer tudo, mas eu não poderia comer na frente dos outros, né? Afinal, eu tinha que manter a aparência de magra e também de estudante de nutrição exemplar. Então, assim, eu não comia. Mas toda vez que eu voltava de algum aniversário, de alguma data comemorativa, enfim, de qualquer tipo de comemoração, a maioria das vezes eu tinha crise de compulsão alimentar. Então, eu chegava do aniversário, mesmo estando saciada, eu não estava com fome, eu simplesmente abria a geladeira ou qualquer comida que tivesse na minha frente e eu comia, simplesmente. A sensação é, como eu falei pra vocês, é no automático. É como você saísse da sua realidade e depois você voltasse. Então você come tudo que você vê pela frente. E não era diferente comigo, né? Eu comia realmente porções assim extraordinárias, bem desproporcionais, e cheguei a várias vezes também ir no hospital, passar mal de tanto comer. Como eu falei pra vocês, eu realmente me sentia um lixo, e o pior de tudo era porque eu não entendia o que ia acontecer comigo. Mas durante a minha adolescência, a minha fase de estudante de nutrição, eu passei por isso, mas eu acredito que tem um propósito, né? E hoje eu tô curada. Um pouquinho depois que eu me formei, eu fiquei curada, e hoje eu ajudo pessoas, né? Mulheres que realmente sofrem hoje o que eu sofri. Mas, Nath, como foi o tratamento? Quais profissionais eu devo procurar? Eu achei minha história muito parecida com a sua. Talvez eu acho que eu tenho um transtorno da compulsão alimentar, ou eu como de forma disfuncional, enfim. Isso vai ficar para um próximo vídeo que eu vou soltar aqui, tá certo? Mas eu peço que você, se você gostou desse vídeo, você assina o sininho aqui embaixo para você receber os próximos vídeos que eu vou postar. Curte aqui embaixo também, que é uma forma de você me ajudar, é uma forma de validar o que eu faço, se realmente você gostou desse vídeo. E me acompanha, para você não perder nada. Se você quiser me acompanhar no Instagram, se você quiser de alguma forma me ajuda, eu tô lá para te ajudar, eu tô aqui para te ajudar, e eu espero que eu consiga realmente te ajudar de alguma forma. É isso, girassóis, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, fale comigo no Instagram ou aqui embaixo, tá bom? Um beijo!